Boa noite! Hoje é dia 3 de março e vamos para o nosso devocional da noite. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim desse devocional. Que o Senhor traga para essa live todos que precisam ouvir a sua palavra, que se encontra em Mateus 3, versículo 16. Espírito Santo, se for necessário que o Senhor traga que o Senhor traga qualquer palavra para ele, para mim, para eu dizer neste devocional. Agradeço por estar conosco nessa noite. Amém, amém e amém. Vamos lá? Lendo o nosso devocional da noite, do devocional Manhã e Noite de Charles Spurgeon. Então vamos ler primeiro a introdução do Evangelho segundo Mateus. Na maioria dos manuscritos, o título do primeiro livro do Novo Testamento é Evangelho segundo Mateus, apenas uma boa nova do grandioso trabalho que Deus realizou através de seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Mas em sua sabedoria, ele sabia que seriam necessários 4 homens diferentes para fazer com que as novas da salvação fossem conhecidas pelo mundo afora na forma escrita. Como na maioria dos livros da Bíblia, o autor não é mencionado no Evangelho de Mateus. Porém, desde o início da tradição cristã, confirma que o apóstolo Mateus é o autor desse Evangelho. O nome do autor, Mateus, é listado em todos os registros apostólicos, em 7º ou 8º lugar. Os 3 evangelhos sinóticos, assim chamados por causa da sua similaridade, nos contam sobre o seu chamado. Nessa ocasião, Lucas o chama de Levi, o cobrador de impostos, e Marcos, Levi, o filho de Alfeu. Ele é chamado de Mateus somente em seu evangelho. Outro fato digno de observação é que ele só é chamado de Mateus, o publicano, na listagem de seu livro, no capítulo 10, versículo 3. O Evangelho não contém qualquer detalhe sobre o tempo exato da escrita, portanto, as opiniões em relação a isso variam consideravelmente. Enquanto alguns pesquisadores acreditam que o Evangelho foi escrito após a destruição de Jerusalém, 70 anos depois de Cristo, outros acreditam que não há fatos que corroboram com isso. Eles o datam entre 60 e 70 depois de Cristo. O pai da igreja, Irineu, sugeriu que o Evangelho de Mateus foi escrito entre 61 e 66 depois de Cristo. Assunto e propósito dos escritos. O Evangelho segundo Mateus é o mais detalhado em seu formato, o mais claro entre os 4 evangelhos. No entanto, essa não é a única razão de ter sido corretamente posicionado em primeiro lugar, mas também porque ele é uma forma de ligação entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. O Evangelho de Mateus contém cerca de 60 citações do Velho Testamento. Porém, algumas delas apresentam poucas palavras. Um total de 30 citações do Velho Testamento é mencionada na verdade como tal. Coisas que aconteceram na vida do Senhor Jesus estão explicitamente descritas como cumprimento das profecias do Velho Testamento. A intenção do Espírito Santo neste Evangelho é esclarecida logo no início, logo no primeiro verso. Jesus Cristo é filho de Davi e filho de Abraão, e portanto o Messias, o prometido e legítimo rei de Israel, cumpridor de todas as profecias do Velho Testamento. Ao todo, o Senhor Jesus é chamado 8 vezes de filho de Davi. Relacionando a isso, não há outra marca importante no Evangelho de Mateus, a frequente menção ao reino messiânico, ao qual é mencionado 50 vezes, considerando que é mais discutido entre outras passagens como o reino de Deus. Mateus chama 32 vezes de reino dos céus e usa a expressão reino de Deus somente 5 vezes. O Evangelho de Mateus é organizado segundo o plano divino. Na primeira metade, o Senhor Jesus é exposto como rei de Israel, apresentado ao seu povo da terra. Nessa parte termina no capítulo 12, com a sua rejeição. Os governadores de Israel rejeitam o seu rei. Na segunda metade, a partir do capítulo 13, é descrito o serviço do rei rejeitado, qual não é restrito apenas a Israel, mas abrange também as nações pagãs. E nessa parte que a Assembleia, ou Igreja de Deus, constituída de judeus e gentios, é mencionado pela primeira vez
pelo nome na Bíblia. O serviço de Deus termina com seu sofrimento. O serviço de Cristo termina com seu sofrimento e morte, mas também com a sua ressurreição e o envio dos apóstolos. Mateus não menciona a ascensão do Senhor aos céus. A estrutura do Evangelho é realçada pelos 5 sermões de Cristo, a quais sempre terminavam com a mesma frase. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, as pessoas se admiraram de sua doutrina. No chamado Sermão do Monte, o Senhor proclama os princípios do reino dos céus. Quando enviou os 12 discípulos para o povo de Israel, o Senhor os instruiu para seus servos como seus embaixadores. Nas parábolas do reino dos céus, ele explica que esse reino se desenvolveria de uma maneira nova e misteriosa devido à sua rejeição. Em seu quarto sermão, o Senhor Jesus apresenta os vários princípios para o compromisso pessoal e coletivo de seus fiéis. Em seu último grande sermão sobre os finais dos tempos, o Senhor explica aos discípulos o destino de Israel, da cristandade e das nações, naqueles tempos até a sua aparição em glória. Peculiaridades. O reino dos céus. O reino dos céus descreve seu reinado sobre o mundo através do homem apontado para ele para este propósito. Cristo Jesus. Os judeus esperavam esse reino como a liberação do jugo dos romanos. Portanto, o Evangelho de Mateus usa a expressão reino dos céus 32 vezes a fim de enfatizar que o início desse reinado é no céu e não na terra. O reino dos céus tem o mesmo princípio que o reino de Deus, mas enfatiza o caráter celestial desse reino. O reino dos céus também sempre é visto no Evangelho de Mateus como algo futuro, isto é, começando a partir da ascensão do Senhor aos céus, ao passo que o reino de Deus também em Mateus é visto como já presente. Muitas parábolas, as quais são chamadas por ou são usadas por Marcos e Lucas para explicar o reino de Deus, carregam o título de Reino dos Céus em Mateus. Mateus menciona o reino de Deus em um total de 10 parábolas: o trigo e o joio, o grão de mostarda, o fermento, o tesouro no campo, a pérola de grande preço, a rede de pesca, o servo perverso, os trabalhadores na vinha, as bodas do cordeiro e as 10 virgens. A Assembleia, no grego Eclésia, o Evangelho de Mateus é o único a qual a Assembleia, Igreja do Novo Testamento, é mencionada. Ela anuncia a fundação e construção de sua Assembleia, na qual ele mesmo, após o Messias ter sido rejeitado por seu povo na terra. A Igreja começou no dia de Pentecostes, em Atos 2, e consiste em todos os crentes da presente dispensação da graça. Ela será levada para a casa do Pai, no céu, pelo próprio Senhor antes do julgamento no final dos tempos, a fim de estar com ele em sua glória por toda a eternidade. Em Mateus 18, 15 e 20, o Senhor falou então para as igrejas local, ou seja, para aquelas que se reuniam em qualquer lugar com ajuntamento. Em todas as questões sobre ordem e disciplina, o Senhor conferiu à Assembleia local a mais alta autoridade, porque ele mesmo está no meio daqueles reunidos em teu nome. A Assembleia ainda não havia sido revelada no Velho Testamento. Ela pertence ao mistério de Deus, a qual é revelada no Novo Testamento, após o Filho de Deus ter completado o trabalho de redenção e o Espírito Santo ter descido para viver nos crentes. Conteúdo, uma visão geral, a gente vai ler sobre o capítulo 3. Batismo de Cristo no Jordão. E essa é a introdução da Bíblia Spurgeon do Evangelho de Mateus. Agora vamos ler o nosso devocional da noite. Viu o Espírito de Deus descendo como pomba. Mateus 3, versículo 16. Quando o Espírito de Deus desce sobre o Senhor Jesus, a cabeça do corpo, alusivamente, desce sobre os membros de seu corpo místico. Sua descida é para nós, da mesma forma como sobreveio ao nosso Senhor. Sempre há um singular rapidez nessa ação. Estamos conscientes de ser impelidos a avançar em direção ao céu. Além de toda expectativa, no entanto, não existe o senso de urgência terreno, pois as asas da pomba são tão suaves quanto ligeiras. A quietude parece essencial para muitos na esfera espiritual. O Senhor está na voz tranquila e como orvalho. Sua graça é destilada em silêncio. A pomba sempre foi o símbolo de pureza, e o Espírito Santo é a própria santidade. Onde ele chega, abunda tudo que é puro, amável e de boa forma. E o pecado e a impureza vão embora.
A paz reina também onde a pomba santa chega com poder. Ela carrega o galho da oliveira que mostra as águas da ira divina baixaram. A gentileza é um resultado indubitável do poder transformador do Espírito de Deus. Corações tocados por sua benignidade, influências são mansos e humildes, agora e para sempre. Ser inofensivo se torna algo natural. Águias e corvos podem caçar suas presas. A pomba pode aguentar a justiça, mas não podem infligi-los. Devemos ser tão inofensivos quanto essas aves. A pomba é uma imagem adequada do amor. Sua voz está cheia de afeto, então a alma visitada pelo Espírito bendito abunda no amor de Deus. Em amor aos irmãos, em amor aos pecadores e, acima de tudo, em amor por Jesus. O pairar do Espírito de Deus sobre a face do abismo inicialmente produziu ordem e vida, e em nossos corações provoca e promove a luz, promove nova vida e luz. Bendito Espírito, pousaste sobre o nosso querido Redentor, pousa em nós a partir de agora e para sempre. E esse é o devocional da noite do dia 3 de março. Amanhã nós voltamos com mais um devocional da manhã lá no Instagram e o devocional da noite aqui no TikTok. Então tenham uma boa resto de terça-feira e nós voltamos amanhã. Tchau, tchau.